Meus queridos amigos do canal, professor Rodrigo Chaves, trazendo uma informação a mais para vocês, né, meus queridos alunos de contabilidade. Faz tempo que a gente não fala um pouco sobre a nossa amada contabilidade. Então, no decorrer do ano, se Deus permitir, nós vamos trazer também notas parciais de algumas aulas que nós estamos desenvolvendo com alguns alunos. Nós montamos alguns grupos de alunos e reunimos algum material para que pudesse compartilhar algum conhecimento. E alguma coisa nós vamos disponibilizar no canal também. São temas aí de contabilidade que não existem muitos na atualidade, outros não são tratados na atualidade como deveriam ser tratados, e outros são descobertas nossas, depois de muitos anos de estudo e também meditação sobre os problemas contábeis. Pois bem, o tema da nossa conversa de hoje é sobre a questão de norma e princípio. Hoje há uma confusão muito grande porque dizem que a norma está acima do princípio. Alguns falam, por exemplo, se você pegar todos os manuais de normas do Brasil, todos, eles comentam que as normas internacionais elas têm embasamento em princípios. É falso. É falso uma dedução muito simples, porque se você tem, por exemplo, algo que deriva do princípio, a interpretação ela pode ser cada vez mais profunda. Só que a forma original do enunciado, ela não pode se alterar, porque o princípio ele tem que prevalecer na ciência. Por exemplo, no direito, para você ter uma interpretação jurídica adequada, você tem que usar o fato, a interpretação e a lei. Basicamente é isso o que reza a teoria tridimensional. Então são os três princípios. Se você tira um elemento, a interpretação jurídica ela vai ter uma falha. Ela tem que ter uma trindade de perfeição. Né? Então, no caso da ciência da engenharia, você tem mesmo os princípios matemáticos para você guiar o levantamento de uma obra, o cálculo de uma ponte, o estabelecimento de uma métrica de construção, tudo isso aí você tem que ter. Agora, no caso da contabilidade, é a mesma coisa. Você tem princípios fundamentais. Por que nós dizemos fundamentais? Porque formam a base da ciência. Esses princípios você não pode mexer. São como se fossem as cláusulas pétreas da Constituição. Se você, por exemplo, tira lá da Constituição o direito à vida, você prejudica toda a estrutura do arcabouço jurídico do país. Se você tira o direito à liberdade de expressão, você tira o arcabouço, você muda o arcabouço jurídico do país. Se você destrói o princípio, a ciência ela rui. Ah, mas rui uma parte, não interessa. Se você rui uma parte, automaticamente o corpo todo leveda e você prejudica a massa. Então a interpretação ela vai ter imperfeições e a verdade ou a demonstração ela vai ser falha. Por exemplo, se eu tiro um princípio da contabilidade, eu posso fraudar uma conta e a demonstração, que é o balanço, ele vai estar falso. Por isso nós falamos de demonstração, porque nada mais é que a mostração da verdade por meios que são as contas. Se eu destruo ou mudo um princípio, automaticamente a demonstração é falsa. Então todo mundo está raciocinando errado, infelizmente, na classe, dizendo que, primeiro, que nós temos que estudar normas para fazer uma contabilidade científica, sendo que a norma é política, ou seja, ela tem uma volatilidade muito grande, e outra dizendo que a essência das normas é necessariamente o princípio, sendo que se o fosse, ela não teria as alterações e muito menos seria sujeita a votos da forma que ela é. Uma parte fundamental seria formada pelo grupo para que a parte que fosse empírica fosse complementar, compenetrada. Por exemplo, eles podiam falar sobre o valor nos seus princípios e quando fosse aplicar balanços, algumas métricas de avaliação de algumas empresas, poderiam consultar especificidades ou culturais ou até mesmo a questão da interpretação da academia na sua não unanimidade. Então, por exemplo, se não houvesse padrões em algumas interpretações com relação à avaliação de uma empresa imobiliária, com relação ao bem, achar, por exemplo, a síntese ou o princípio unificador para que se pudesse fazer a demonstração da melhor forma possível. Essa seria, pois, a medida, vamos dizer, mais adequada. Mesmo assim,
haveria princípios específicos naquelas demonstrações, ou melhor dizendo, naqueles tipos de aplicações da contabilidade. Pois bem, o professor Hilário Franco, ele era um americanista, no sentido da escolha doutrinária contábil. De início, ele começou na escola italiana, depois ele, não vou dizer que ele saiu, mas ele começou a estudar mais a escola americana, se aproximou mais do pessoal que era da escola de São Paulo, que ele também é paulista, e ali ele mudou muita coisa que ele pensava. Por exemplo, o professor Hilário Franco era um crítico da tradução da Lei 6404. Foi praticamente a tradução, de 76. Apesar que tem juristas no Brasil que ajudaram a colocar essa lei. Mesmo assim, ele era um crítico. Depois ele mudou, já começou a concordar com quase tudo, né? Alguns autores muito amadores em matéria de raciocínio teórico, apesar que tem livros, mas são amadores, disseram que houve um câmbio da doutrina. Olha para você ver, olha a mentalidade. Câmbio da doutrina italiana para a americana no Brasil, e nesse câmbio o doutor Hilário Franco aceitou. Como se na ciência fosse igual à religião. Por exemplo, você troca, né? Eu era batista, vou para metodista. Isso não existe ciência. Ciência, quando você tem uma base italiana, você pode ter a base americana, você pode juntar as duas, tentar achar um. Você pode pensar igual uma e discordar da outra, usando a outra, e assim por diante. Então, quer dizer, você pode ser eclético. Na ciência não tem esse negócio de eu era A, sou B, a não ser que você queira mais uma posição. Mas esse querer uma posição, ele depende de um departamento, ou de uma pessoa, de um grupo. E não é o Brasil inteiro houve uma transição como se fosse uma religião. Porque da forma que se coloca é como se fosse uma seita, né? Ou seja, o domínio foi o domínio italiano, nós mudamos o domínio para o americano, uma seita, e agora nós vamos, quem quiser entra, quem não quiser, né? Você tem que ser iniciado na nossa seita. Então isso aí é para mim é a maior besteira que se fala em matéria de ciência. Então você pode ter um viés anglo-saxão ou positivista, mas você pode comungar mais com a ideia de valor alemã, ou mais com a ideia de argumentação do balanço portuguesa, ou até mais com a questão do estudo do fenômeno brasileiro. Isso aí não tem nada a ver. Você pode ter predileção por uma área, escolher as outras. Se você trata a ciência como seita, aí você prejudica o conhecimento. E, infelizmente, no Brasil, a ciência foi tratada assim. Por isso que se criou um monopólio até de produção de livro e monopólio também de viés. Se você comparar o que acontece em contabilidade em outros países, você vai ver que o que faz aqui não é necessariamente a contabilidade. O que se faz aqui é meramente um monopólio de alguns autores e de alguns sistemas dentro da política editorial contábil do Brasil, eliminando praticamente outros autores novos ou até ideias diferentes. Então aconteceu no Brasil uma ditadura pseudocientífica ou ideológica em matéria de contabilidade. Se vocês acham que a contabilidade que é estudada aqui necessariamente é igual às outras, alguns tempos são iguais, mas da forma editorial não é não. Eu pego na Argentina, a liberdade editorial ela é fato, na Colômbia também, em outros países, mesmo você tendo viés diferentes. Na Colômbia você tem as pessoas que são normativistas, você tem as pessoas que são americanistas, você tem os americanistas que são críticos também das normas, você tem pessoas que têm uma visão heterodoxa da ciência, outros são contadores ambientais, que discordam de todas as posições, ou até concordam com alguma, outros são neopatrimonialistas, outros são chimenebachistas. Então, quer dizer, você tem várias posições. Você pode ter até uma predominante, mas não quer dizer que houve transição, como se na realidade nós mandamos e vocês obedecem. Aí lá fora não tem. Mas no Brasil, infelizmente no Brasil, que é o país de certas coisas inadequadas, a gente aceita tudo, né? Mas o professor Hilário Franco, ele dá uma aula aqui num artigo da Revista Brasileira de Contabilidade. Eu não tenho agora aqui mas parece que ela é da década de 90.
que eu tenho aqui a referência, mas depois qualquer coisa eu coloco no vídeo aí. Mas veja só, o professor Lério Franco escreve um artigo que ele dá um banho nessa matéria de norma e princípio. Eu acho que toda pessoa que era positivista ou americanista devia ler esse artigo, ao menos para pensar um pouco, porque está tendo muito dogma. Eles criticam muito a área científica, dizendo que ela é fundamentalista. Mas quando você aceita a linha americana e a norma internacional, aceita de forma dogmática. Quer dizer, aceita mesmo. Né? Então, quando você vai ler, olha o que o professor Lério Franco fala do princípio. Ele fala na página 38. Ó. Princípio é a causa da qual algo procede. É a origem, o começo de um fenômeno ou de uma série de fenômenos. Pode-se também definir como uma verdade fundamental, evidente e questionavelmente comprovada. Então, esse aqui é o conceito perfeito. O princípio não é só o que começa, é o princípio de um livro, como é o fundamento, e uma verdade inequívoca. Você não tem como mudar. Então, se a norma era embasada em princípio, por que ela muda toda hora? Então, ela não pode mudar a essência dela, ela muda a essência dela o tempo todo. Que a essência da norma nada mais é que uma definição que tem que ser efeito do que está no princípio, para ser verdadeira. Como as nossas normas são políticas, o enunciado dela depende meramente da consecução da unanimidade da deliberação institucional deles. Porque eles não usam uma referência para embasar a norma. Então, pois bem, os princípios são como preceitos básicos e fundamentais de um corpo de doutrina. Então você tem uma doutrina, que muita gente critica, né? As doutrinas italianas que fomentaram os princípios. Porque cada vez que você faz uma dedução, você tira dessa dedução uma base fundamental a qual ela foi feita. Então, quando você vai simplificar, você vai ver que tem vários princípios ali que norteiam aquela doutrina. Os princípios são estabelecidos por doutrinas ou profissionais, mas são, isto sim, intrínsecos à própria natureza de ciência. Então, ciência, ela necessariamente não é a norma política que cria a ciência, são os princípios. Né? Independe da vontade de quem a estuda. Então, o princípio ele pode ter uma descoberta cronológica, uma data, mas ele depende daquela pessoa que descobriu. Ele sempre existiu. O princípio é o único elemento eterno que está na ciência, porque Deus o colocou nele. Porque senão a ciência era meramente opinião de opinião, mesmo tendo viés específico ou técnico. Eles precisam apenas ser identificados para que a sua existência seja reconhecida, e se não forem observados, essa natureza científica descaracteriza-se, impedindo a ciência de alcançar suas finalidades. Então, basicamente é isso. Se eu destruo um princípio, eu vou lá do enunciado. Eu cambio o enunciado. Se eu destruo o princípio, eu destruo a ciência. Se eu destruo o princípio, naturalmente, a demonstração é fraudulenta. Talvez seja por isso que há uma volatilidade muito grande de norma. Porque como o norma é jogo político de lobby, se alguém, por exemplo, interfere mais, até financeiramente, ou mesmo politicamente, então eles fazem o quê? Alteram a norma para beneficiar um determinado grupo. E aí cria-se uma fraude. Por quê? Se você muda o princípio, no enunciado formal, mas não na essência, o princípio da essência não muda. É característica da ciência, está aqui, depende de quem estuda. Ele tem uma natureza inflexível nesse sentido. Então, se o princípio ele não tem como ser flexibilizado, é óbvio que, se eu tento flexibilizar na norma, o efeito disso é uma fraude ou uma manipulação daquela verdade que depende do princípio. Um exemplo, se eu mudo o princípio do leasing, o leasing é um aluguel que eu posso comprar no final. É um arrendamento com a possibilidade de compra. Se eu tiro a possibilidade, transformar ela em um fato, ou seja, é uma compra já sem ter a possibilidade, sem ter o arrendamento, eu destruo o conceito de leasing. Não existe leasing mais. O que existe é o quê? Uma compra.
Então, para que serve o LISI? Para nada. Então, o que todo mundo fez com o LISI foi isso. Só que ninguém raciocinou sobre isso. Aí, o que ele falou? Falou sobre a norma. Diferentemente dos princípios, as normas são convencionais. O que é convencionais? Podem ser estabelecidos por doutrinadores ou por profissionais com a finalidade de homogeneizar os registros, demonstrações de informações. Mas quando fala convenção, que ela depende de voto de o que? Um certo consenso. Aqui ele fala de doutrinadores. Se o grupo não tem doutrinador, então é consenso do grupo. Não é o consenso de autores da ciência. As normas contábeis são convencionais, ou seja, convencionam. É o que convém, mas não são fundamentos para o registro de fatos. O que isso foi muito inteligente a posição dele. O que ele quis dizer? Que se a norma ela tiver uma convenção, ou seja, ela tiver um voto, tiver uma conclusão, mas ela foge do princípio, ela destrói o fundamento. Então, o que o contador tem que saber? Os fundamentos da ciência, os princípios da ciência. E não necessariamente saber o que são os votos de uma determinada posição, né? Elas devem ser obedientes aos princípios fundamentais e necessários como padrões de conduta ou guias de orientação para o exercício profissional, claro. Se elas se embasam nos princípios fundamentais, elas são guias de conduta. Porém, são preceitos complementares. Normas convencionais, regras de conduta, guias de orientação, práticas contábeis ou simplesmente normas contábeis. Então, são o quê? Efeitos dos princípios numa lógica ideal. Elas não podem substituir princípios ou dizer que são embasadas em princípios, sendo que elas não a forma, o processo não é igual. Então, como é que eu vou dizer que uma norma é embasada em princípios, sendo que ela muda a cada ano? Quer dizer, ela está querendo o gosto do consumidor. Como é que eu vou dizer que uma norma ela é embasada em princípio, sendo que ela não cita o princípio, ela só é embasada em quê? Regrinhas ou enunciados que às vezes não tem nem consistência. Agora ele fala muito bem, o ideal seria que as normas fossem universalmente uniformizadas, em especial no caso da contabilidade. Para ser universalmente uniformizadas, tem que estar universalmente embasadas no que nós chamamos de princípio. Então, norma não é princípio. Ele ainda fala antes aqui, ó, o que é fundamental ou básico para o procedimento contábil é princípio. O que é complementar, convencional, norma. O que hoje aconteceu no Brasil? Eles tiraram o valor do princípio, enxertaram na norma como se fosse igual, para dar autoridade lógica à norma, e tiraram e colocaram a norma acima do princípio, com a suposição que ela é embasada em princípio, quando ela não é. Ela é embasada em convenções políticas, nem convenções técnicas. Vocês estão vendo como é que está a situação? Isso aqui dá muito mais aprofundamento. Eu li aqui algumas partes, né? Mas para mais aprofundamentos, eu aconselho vocês lerem até esse livro que eu fiz sobre normas e conhecimento científico da contabilidade, o valor da norma, mas no conceito científico. E também o meu livro sobre estrutura geral, para que você entenda muito bem o que seriam os pontos em cima dos is. Porque senão você vai criar confusão e vai entender a contabilidade toda errada. Tá certo? Um abraço para vocês, fiquem com Deus.